Olá! Hoje a gente vai fundo na história de William J. Seymour. Talvez o nome não soe familiar para todo mundo de cara, mas ele foi absolutamente chave para o comecinho do movimento pentecostal. A gente está se baseando num material bem detalhado sobre a vida dele, sabe? Uma fonte que conta essa trajetória. E que trajetória, hein? Imagina, filho de ex-escravizados, lá na Louisiana depois da Guerra Civil, e ele acaba virando o centro de um avivamento espiritual com impacto mundial. Ok, vamos desembrulhar isso melhor. A ideia aqui é entender os passos dele, o que foi que aconteceu de verdade naquele famoso avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, e por que essa história ainda reverbera tanto hoje. Então ele nasceu em 1870, veio de uma comunidade negra batalhando por dignidade, né, no sul dos Estados Unidos. Uma coisa curiosa, ele foi batizado católico no início, mas depois caminhou para o protestantismo. Mais especificamente, para o movimento de santidade. E a morte do pai também jogou uma responsa grande nele bem cedo. E essa ligação com o movimento de santidade ela é super importante. Era um pessoal vindo do metodismo, muito focado numa vida cristã mais assim intensa, buscando pureza, experiências com Deus, tipo cura divina, e até práticas como lavar os pés. Eles também esperavam a volta de Cristo para logo. Isso tudo, sabe, foi moldando a cabeça dele, preparando o terreno porque viria a ser o pentecostalismo depois. Faz todo sentido. E essa jornada dele não foi só espiritual, foi geográfica também, né? Ele foi para Indianápolis, se converteu lá, se ligou com igrejas metodistas negras. Isso. Depois passou por Cincinnati, estudou um pouco numa escola bíblica e, nossa, pegou varíola. Perdeu a visão de um olho. E ele sentiu que isso tinha a ver com o chamado dele. Aí veio Houston. Houston foi o ponto de virada mesmo. Foi lá que ele conheceu Charles Parham, uma figura que já ensinava sobre o batismo no Espírito Santo. O fascinante aqui, e é meio irônico, né, é que o Seymour, por causa da segregação racial toda, das leis Jim Crow, muitas vezes tinha que assistir às aulas do lado de fora, pela janela ou porta entreaberta. Caramba, que situação, aprendendo sobre unidade espiritual num contexto de total separação física, né? E foi aí que a coisa do falar em línguas, a glossolalia, ficou central para ele, certo? Exatamente. Para ele, seguindo a linha do Parham, a glossolalia, que é esse falar em línguas desconhecidas, visto como um dom de Deus, virou a prova principal, sabe? O sinal claro de que a pessoa tinha recebido o batismo no Espírito Santo. É um ponto teológico que estava se cristalizando nele ali, naquele momento, mesmo aprendendo de forma tão segregada. E com essa ideia firme, ele chega a Los Angeles em 1906. Mas o começo não foi fácil, né? Foi convidado para pregar, mas aí... Rejeitado. Justamente por causa dessa pregação sobre as línguas. Sim, a liderança da igreja que o convidou não curtiu essa doutrina nova, achou estranho. Mas o Seymour não desistiu, não. Começou a fazer reuniões de oração menores na casa das pessoas, teve um tempo forte de jejum, de busca, e aí, segundo contam, as coisas começaram a acontecer. Os dons espirituais apareceram ali e culminou com o próprio Seymour falando em línguas também. Ah, aqui a história fica interessante de verdade. Essas reuniões foram crescendo, crescendo. Tanto que precisaram de um lugar maior. E acharam um prédio que tinha sido um estábulo, depois uma igreja metodista episcopal africana abandonada lá na Rua Azusa 312. O lugar era bem simples, viu? Improvisado. Mas virou o epicentro de um avivamento que bombou por uns 3 anos, atraindo gente de tudo quanto é canto. E o mais incrível e totalmente contra a cultura da Los Angeles da época. O que era? Essa parte contracultural. Imagina só, Califórnia, 1906, segregação racial fortíssima. E lá na Rua Azusa você tinha negros, brancos, latinos, imigrantes de várias origens, adorando juntos, lado a lado. Mulheres pregando, liderando orações super ativas. Era uma mistura que socialmente era tipo impensável, mas que o Seymour via como obra do Espírito Santo mesmo, quebrando as barreiras que os homens criavam. Os relatos falam de um lugar vibrante, sabe? Oração rolando direto, testemunhos, curas e, claro, o falar em línguas. Essa unidade radical era parte da força, mas também gerou muita crítica. Imagina as críticas.
E como é que o movimento se espalhou a partir dali? Teve desafios, né? Sim, muitos. Para espalhar, eles criaram um jornal, o The Apostolic Faith. Esse jornal rodou o mundo, levando as notícias, a doutrina. Missionários saíram de Azusa para vários lugares. Mas, claro, como todo movimento que cresce rápido, vieram as tensões. Conflitos sobre doutrina, disputas por liderança. O próprio Charles Parham, que foi mestre dele, visitou Azusa e, olha só, criticou feio a mistura racial e o jeito da adoração que ele achou exagerado. Gente importante como a Florence Crawford saiu, fundou outros grupos. Com o tempo, a influência direta do Seymour no movimento maior foi diminuindo um pouco, mas ele ficou firme lá pastoreando a igreja da Rua Azusa até morrer, em 1922. Então, resumindo, o que isso tudo significa para a gente hoje, olhando para trás? Significa que, mesmo com as tretas, mesmo ele tendo sido meio que deixado de lado depois, o impacto do Seymour é gigantesco. Ele foi o catalisador de um dos movimentos cristãos que mais cresceram nos séculos 20 e 21. O pentecostalismo mundial deve muito daquela faísca inicial a ele e à Rua Azusa. A humildade dele, a firmeza no que ele acreditava, aquela fé prática e principalmente aquele ideal inicial de uma igreja unida, que, além das divisões sociais, são marcas importantes do legado dele. Uma liderança que veio da margem mesmo e ajudou a redesenhar o mapa religioso do mundo. Exatamente. E essa busca por uma experiência direta com Deus, por superar barreiras, continua sendo um traço forte do pentecostalismo em muitos lugares. E aí fica uma provocação para a gente pensar, né? Como é que aquele exemplo histórico da Rua Azusa, com aquela coragem de juntar gente tão diferente para adorar, num tempo de tanta divisão, pode inspirar ou desafiar a gente hoje? Que lições a gente pode tirar para construir comunidades mais unidas, mais autênticas no nosso tempo, que também é cheio de